tempo inteiro me lembra de que Ele nos resgatou, de que Ele nos restituiu, de que Ele nos assentou à mesa. Posso fazer essa comparação? Com certeza, a comparação é essa. A maior aliança que foi feita foi na cruz do Calvário. Mefibosete, de alguma forma, nos representa ali, Nos né? representa, porque nós somos pecadores. A nossa limitação está aí, né? Está aí, nós somos pecadores. Então, como nós somos pecadores, é quando nós pecamos que nós, assim, sabemos que o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos ficando longe de Deus e longe do palácio. Uhum. Mas sendo que a aliança feita na cruz do Calvário nos aproxima para se assentar na mesa. Nós temos uma aliança, e essa aliança se chama Jesus Cristo. Eu vejo dessa forma, eu analiso esse texto, eu trago isso para a minha vida. Porque quando nós pecamos, nós nos tornamos aleijados, sem direito de entrar no palácio. O senhor falando me faz lembrar do texto que o senhor cita, se eu não me engano, Isaías 59, que fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos ouça, nem as mãos do Senhor encolhidas para que não nos possam salvar. Mas as nossas transgressões, iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Ou entre vós e o vosso Deus. É isso, essa parede que nos separa de alguma forma, que é o nosso pecado, começa a nos trazer essa deficiência, né? Isso, começa a trazer essa deficiência, com certeza, e vai nos afastando do palácio. Porque o aleijado ele não poderia frequentar o palácio. Mas sendo que Jonas, como Davi, ele vai lembrar da aliança, ele vai ver que essa aliança foi feita, ele vai encontrar uma forma. E é interessante que os historiadores vêm dizendo nesse texto que quando o aleijado ele sentava na mesa, ele era obrigado, todos que se assentavam na mesa do rei, eles eram obrigados a pegar a toalha, tinha uma toalha para jogar por cima das pernas. Então todos que se assentavam na mesa, eles jogavam aquela toalha, e Mefibosete está jogando aquela toalha por cima das pernas, a deficiência dele totalmente escondida, está indo embora. Aí eu lembro dessa toalha, parafraseando, né, colocando aí um tema nessa coisa. Essa toalha simboliza a graça, a misericórdia de Deus. Então, quando nós entramos na presença de Deus, com a aliança que Jesus fez na cruz do Calvário, nós pegamos a toalha e colocamos assim em cima daquilo que está nos trazendo a deficiência. Aí nós podemos entrar na presença de Deus sem culpa, podemos entrar na presença de Deus sem medo, porque uma das coisas que o nosso inimigo, ele faz é isso, é nos acusar. Como é que você vai entrar no palácio se você é aleijado? Aí que Mefibosete vai dizer, eu sou um cão, eu sou como um cão, tu está me comparando, não posso entrar, eu sou como um cão. Mas sendo que Davi está dizendo, pode entrar, porque você não vai entrar como qualquer um, tu vai entrar como filho e vai se assentar na mesa. Porque tem toalha da graça para ser jogada por cima daquilo que está aleijado. O senhor está falando, pastor, é lógico que é uma comparação, a graça diferencia o Novo Testamento e o que Jesus fez por nós, mas já fazendo essa comparação, eu me lembro, pastor, que o tempo inteiro a gente tem que compreender isso que esse resgate que Jesus fez por nós. É exatamente isso que eu compreendo. Quando Davi chama para se sentar à mesa, é o que Deus faz conosco. Jesus, ele morre naquela cruz e ele nos dá acesso ao Santo dos Santos que antes não nos era permitido. Então, quer dizer, a gente pode ter acesso à presença do Rei como filho. Acabou. Os nossos pecados que antes eram encobertos passam a ser perdoados. Eu acho que isso vai tão além da nossa dimensão, pastor. Recentemente, pregando na Páscoa, enquanto eu pregava, Deus conversava comigo. Às vezes a gente estuda, prepara, e na hora que a gente vai pregar, Deus começa a nos dar uma revelação, né? E naquele momento Deus falava sobre o que nós fazemos. Jesus, ele fez uma obra que rasgou o véu e nos deu acesso de um sumo sacerdote ao Santo dos Santos. E muitas vezes nós desprezamos isso. É como se Mefibosete falasse, não, Davi, não quero entrar na tua presença, não quero. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de usar esse acesso que o Senhor Jesus conquistou para nós, é como se nós desprezássemos a presença do Rei. Aí agora acabei de fazer essa ligação, imaginar como se Mefibosete falasse, não, Rei, não preciso, não quero entrar na tua presença. É desse jeito. Incrível, né? Incrível. É que Jesus, quando morre na cruz, a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. A aliança que ele fez está dizendo assim, você tem livre acesso. Porque para entrar no templo naquela época, trazendo para os
no Antigo Testamento, para a presença de Deus, era o sumo sacerdote. Deus tinha aliança só com os sacerdotes, só com os levitas, só eles poderiam. O restante do povo pegava a sua oferta e entregava na mão do levita, do sacerdote, do sumo sacerdote, ele sacrificava, e eles que tinham liberdade para falar com Deus. Mas quando Jesus faz essa aliança, esse véu é rasgado, todos nós. Porque eu não sei se eu sou da linha, né? Se nós seríamos da linha de Davi, ou de Arão, que era o sumo sacerdote, levitas, é isso, né? É, isso. Não sei que linhagem nós seríamos. Será que eu teria liberdade de entrar? Mas sendo que Jesus ele fez essa aliança, né, na cruz do Calvário, ele quebrou uma parede, que ele quebrou tudo para nós entrarmos na presença dele. E o que você falou? Quando nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ter contato com Deus, nós estamos dizendo que Mefibosete poderia fazer. Não quero porque eu estou bem em Lodebar. Não quero porque isso daí não é para mim, eu sou aleijado. Mas sendo que Davi vai chegar para ele e falar, não se preocupa, você vai sentar como filho e tem toalha. Ninguém vai olhar para aquilo para onde você está aleijado, nem para a sua deficiência. Né? Ninguém vai olhar. Pastor, o senhor falando sobre isso me faz lembrar algumas pessoas, às vezes a gente fala de Jesus para algumas pessoas, e eu conversei já com pessoas que falavam assim para mim, eu não posso ir para a igreja por causa do meu pecado. Então, eu não posso ir para a igreja porque eu fumo. Eu não posso ir para a igreja porque eu não sou casada no papel. Eu não posso ir para a igreja por causa disso, por causa daquilo. E eu percebo que, eu não sei se a gente prega pouco sobre isso, ou se a gente fala pouco sobre isso, as pessoas ainda não entenderam o que é para elas virem como elas estão. Não significa que elas vão permanecer nesse erro. Mas não interessa o estado no qual você está hoje, o quão profundo é o seu pecado, até onde você chegou. Não, mas você não tem noção do que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz no passado. Eu já fui preso. Não é isso que Jesus está te perguntando. Ele pede para que você venha do jeito que ele está, para que ele possa resgatar. Porque ele não perguntou assim, mas é aleijado esse rapaz? Ele não pergunta isso para... É Ziba, né, o nome Ziba, do... Ziba, ele não pergunta isso para Ziba, mas ele é aleijado? Qual a deficiência dele? Não, ele simplesmente manda que viesse. Imagina se Jesus dissesse para nós, não, esse pecado aí é muito forte, você não pode vir para minha presença. Não existe isso, não é, pastor? Não existe. Quando Davi vai lembrar da aliança, ele vai fazer isso. Tem alguém que eu possa honrar por causa da amizade que eu tenho com Jonatas? A Ziba vai dizer, mas ele é aleijado. Mas ele não pergunta qual é o tipo, qual é a situação que ele está passando, não pergunta se é deficiente ou não, ele pergunta se está vivo ou não. Aí vai dizer, está vivo, mas é aleijado. Mas ele manda chamar, vem, pode vir, vem para mim. Manda ele aqui porque eu tenho uma aliança firmada. É assim que acontece com o nosso Deus. É assim que acontece. E tem muitas pessoas que fazem isso mesmo. Eu vou falar, eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro acontece muito isso. Às vezes nós vamos evangelizar lá nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, e nós vamos falar de Jesus das pessoas, mas eu não posso, eu estou aqui, olha como é que eu estou. Aí a gente sempre diz, não, venha como estás, mas eu fumo, pode vir fumando. Porque a mudança quem vai fazer é Jesus. Entra fumando que quando você sair, vai sair sem vontade nenhuma de fumar. Porque a aliança que foi feita na cruz, quando nós entramos na presença de Deus, eu vejo dessa forma. O Senhor começa a limpar, começa a trabalhar. E olha, o senhor está falando, pastor, eu conheço pessoas, é lógico, tem pessoas que demoram 1, 2 meses para conseguirem se libertar de alguns vícios, mas eu conheço gente, até entrevistei uma pastora, muito amiga minha, hoje pastora da Igreja da Graça, que ela se converteu, ela teve um primeiro contato, né? Num dia que ela chegou, drogada ou bêbada, não sei. Ela assistiu a TV e escutou, né? Falando sobre Jesus e tal, e procurou uma igreja. Num dia ela se converteu, no outro ela parou de usar droga, ela parou de fumar, ela parou de beber. De fato, de um dia para o outro. Uma pessoa que odiava crente, que detestava crente. Por que ela parou? Por que ela começou a sentir nojo do cigarro? Simplesmente porque é Jesus quem faz. Se ela tivesse esperado primeiro se libertar para depois ir para a igreja, talvez nunca tivesse ido. Não consegue. Quem nos liberta é Ele, né? É verdade. Desse jeito aí, quem liberta é Ele, quem faz é Ele. Isso tudo por causa de uma aliança. Por causa de uma aliança. Por causa de uma aliança. Aliança firmada quando Deus chega e fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu amo a Bíblia por isso. De Gênesis até Apocalipse vai falando sobre a aliança. E Deus ele não quebra essa aliança. Boa, vou já fazer essa pergunta.
Vou deixar aqui separada para daqui a pouco. Será que Deus quebra uma aliança com a gente? Antes de eu perguntar sobre a quebra de aliança, aí o senhor está falando aí do Antigo e do Novo Testamento. Eu ouvi um pastor Alessandro, do Ministério Voz da Verdade, fez uma pregação recentemente. Essa pregação falou muito comigo, ainda está falando, até gostaria de recebê-lo aqui para falar sobre isso. Mas eu queria aproveitar que tem muito a ver com o nosso contexto. Ele fala que Deus fez um primeiro investimento na humanidade. Então, Ele investiu em nós. Sim. Ele fez a terra, fez os animais, Ele fez tudo. Ele investiu em nós. Ele fez o homem, Ele confiou o homem, Ele fez um pacto com o homem. E quando o homem pecou, que ele poderia ter desistido desse investimento, Ele resolveu reinvestir no homem com o que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o filho dele para reinvestir no homem com essa nova aliança. Eu fico imaginando a complexidade disso. Quantas vezes em um negócio, se a gente investe esse negócio e dá errado, a gente deixa aquilo de lado, né? Eu, como mulher, já peguei para vender, sabe essas coisinhas de revista? Sim. Comecei a vender, falei, não, isso aí não dá certo, não vou reinvestir nada. Já parei, pego os produtos, aproveito maquiagem, né? Pego os produtos para mim mesmo e tudo bem. Deus foi completamente diferente do que a gente é. Ele reinvestiu com um preço ainda mais alto em nós. Fico imaginando que impressionante que amor para se reinvestir numa aliança. Eu posso falar que o homem tentou quebrar essa aliança de alguma forma? O homem quebrou. Essa aliança foi quebrada. Quando o homem peca, foi quebrado. Deus, ele vai, porque Deus é Deus, ele vai chegar e a palavra dele não volta atrás, ele vai tirar o homem do jardim. Mas é como você estava falando aí, dessa mensagem do pastor, muito boa, muito boa. Deus vai reinvestir, porque Deus não é como o homem. Às vezes eu faço uma aliança contigo, com alguém, ou alguém faz uma aliança, quando é quebrada, nós não nos falamos mais. Quantas sociedades, às vezes, são desfeitas até entre famílias, a pessoa, às vezes, não fala nunca mais com o sócio, né? Nunca mais com sócio. Às vezes, amigos, parentes, família, quebra aliança, anos sem se falar, passam natais e ano novo sem se falar, sem se ligar. Mas com Deus foi diferente. O homem quebrou a aliança com ele, mas Deus chegou e falou assim, não, eu tenho aliança. Deus tem uma aliança conosco. É nós que quebramos a aliança com Ele. Pastor, daqui a pouco eu vou voltar mais para a história de Davi, mas eu quero ir aí passeando pela Bíblia com algumas histórias de aliança. Sim. E não posso deixar de falar de Abraão. Deus fez uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, para onde te mostrarei e te farei pai de nações. O tempo vai passando, a promessa não se cumpre. E a esposa dele teve uma ótima ideia. Vamos dar um jeito. Ela resolveu que ele poderia ter um filho de Agar, que era servo. Olha só que bacana. Aquilo era comum para a sociedade da época, pastor. Vamos dar um jeitinho. Brasileiro tem mania de dar jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho, não é verdade? Vamos ajudar Deus a fazer o cumprimento da aliança dele. Só que quantas vezes a gente tenta pegar esse atalho e dar errado? Com Abraão e Sara não foi diferente. Qual é o perigo da gente tentar dar jeito para a aliança se cumprir no nosso tempo, pastor? No nosso tempo, o perigo é muito grande. Josué 9 vem falando sobre uma aliança perigosa. O povo de Gibeão vê que Josué quer tomar tudo. Eles vão pegar pão azedo, bolorento, vão pegar vinho velho, odre velho, vão se vestir com roupa velha e vão dizer que estão vindo de longe para fazer aliança para Josué não matar eles. Tem alianças que são muito perigosas. O que nós vemos hoje em Israel, Palestina, faixa de Gaza, foi porque... Consequência do erro deles até hoje, Consequência da aliança totalmente errada, porque Deus prometeu que ela ia ser mãe. Mas ela quis dar o jeitinho e quebrou a aliança. E toda aliança que nós fazemos, ela tem a sua consequência. As boas alianças têm os seus benefícios. As más alianças têm os seus malefícios. Tanto que provavelmente, pelo que eu leio, eu acho que a Sara ela ficou com ciúmes também, mas pelo que a gente lê, Agar começou a provocar Sara de alguma forma porque ela tinha o tal do herdeiro. Então você vê, a aliança feita de forma errada causou ali um grande problema. A Sara tinha dito para Abraão, tenha um filho da minha serva. Depois a Sara vira, coitado da Abraão, eu fico imaginando. Ela vira para ele e fala, seja o agravo de Deus entre mim e ti. Ela vira o jogo, né? Ela que teve a ideia, ela acaba com a vida do marido dela depois. Porque ela vai ver que o que ela fez, tudo errado, né? Tudo errado. Aí depois, porque se nós formos olhar com a razão, isso aí é teologicamente olhando pela razão, quem tinha direito era Ismael. Porque ele era o primogênito de Abraão. Mas sendo que quando Deus prometeu, não prometeu para Abraão e Agar,
Prometeu para Abraão e Sara. Abraão e Sara. O primogênito tinha que ser dos dois, Dos né? dois. Aí está o grande segredo. Mas sendo que Agar, ela não aceitou isso. O primogênito, a bênção tem que ser para o meu filho. E de alguma forma Deus também teve que abençoar Ismael, porque Deus também não ia voltar à palavra dele pronto. Não é assim. Isso. Não era a promessa. Mas Ismael também teve a benção dele. E as duas gerações brigam por terras até hoje. Até hoje é brigada essas que terras. Confusão, né? Que confusão por causa de uma aliança errada. Por querer dar o jeitinho. Vou dar meu jeitinho aqui, já que não está se cumprindo. Já que a aliança de Deus não se cumpre, eu vou fazer aliança com Agar e vou resolver o meu problema. Que coisa, isso, né? Isso. Aí eu queria dar um recado até pro ouvinte, para aquele que está assistindo. Espere o tempo de Deus. Espere a aliança. Continua a aliança com Deus esperando. Não dá o seu jeitinho, não. Porque Deus, ele vai cumprir. Quando chegar o tempo de Deus, se cumpre e todo mundo vai ver que Deus vai fazer. Assim como Jonatas fez com Davi, Mefibosete colheu. A nossa família vai colher. A aliança que nós estamos fazendo hoje com o Senhor, a aliança que nós estamos tendo hoje com o Senhor vai se cumprir. Tem horas que parece que está demorando. Aí tem um amigo meu que é pastor e ele pregando, você falou do seu amigo, eu vou falar um pouquinho do meu. Por favor. Pastor Humberto Barbosa. Lá no Rio de Janeiro, ele pregando e isso impactou meu coração. Qual foi a palavra dele? Satanás é perito em eternizar aquilo que é passageiro. Satanás é o único que é perito em isso. Deus falou, vou fazer. Aí ele fica, lá vai 1 ano, hein? Lá vai 2 anos. Cadê a promessa? Cadê a aliança que você fez com ele? E começa a bater o desespero no ser humano. Mas aí nós não podemos dar o jeitinho que Sara deu. Porque senão, briga acontece até hoje. É que nem aconteceu, eu estava meditando esses dias com Isaac, Jacó e Esaú. Deus já tinha falado que existiam 2 nações no ventre da mãe. Mas sendo que a mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú. A mãe foi dar jeitinho. E deu problema, e os 2 filhos brigaram. Deus já ia fazer alguma coisa porque já viu uma promessa. Isso aí. E a mãe quis dar o jeitinho dela. Eu me lembro ainda já vou pro break, mas ainda falando de Sara, nesse episódio, Sara fala para Abrão, Deus tem me impedido de gerar. Depois que acontece toda essa confusão, Deus fica um tempo sem falar com eles, e eles se consertam com Deus, nasce o filho da promessa. E depois que nasce o filho da promessa, Sara fala algo que me chama muito a atenção. Ela fala, Deus tem me feito riso, e quem ouvir se rirá comigo. Não é que a história de Sara foi mudada, porque Deus já tinha feito essa promessa, mas ela conseguiu esperar para viver a promessa, porque Deus já tinha preparado um futuro de riso para ela, né? Verdade. E é isso que a gente tem que aprender a esperar, né, pastor? É isso que nós temos que aprender a esperar. Porque a promessa de Deus na nossa vida eu vejo como uma aliança. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Pastor, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, então, já que o senhor acabou de falar isso. Sim. Tem promessa de Deus, já que a gente está falando que, por exemplo, o Jonatas, de alguma forma, o que ele colhe é numa amizade presente com Davi. Sim. Ele não colhe propriamente em terras, em bens, como seu filho vai colher. Existem promessas que talvez a gente não colha, ou toda promessa, toda aliança que Deus faz conosco terá um cumprimento. O senhor vai contar daqui a pouco, eu sei que essa pergunta é difícil de responder, por isso que eu vou deixar tudo por conta do pastor. Eu vou para um break e já volto, não sai daí. Você sabia que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito cerca de 400 anos depois do último livro do Velho Testamento? Temas Bíblicos está de volta, nós estávamos aqui bebendo a nossa água, o break foi rapidinho e agora eu continuo conversando com o pastor Ronaldo César sobre os benefícios de uma aliança com Deus. Pastor, a gente falava no bloco anterior, o senhor deu alguns exemplos para nós, eu já aproveitei